Muito bem, muito bem. Vamos começar mais uma live do programa Air, da mentoria Air. Quero ver vocês aí. Vamos esperar mais um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre produtividade e controle do tempo. Algo muito importante nesse dia a dia, principalmente nessa quarentena, que tantas pessoas ficam em casa e a gente já sabe que quanto mais tempo a gente tem, mais a gente tem a tendência a procrastinar, a não fazer aquilo que nós precisamos fazer. Então, é muito importante que nós realmente coloquemos tudo no papel, aquilo que a gente precisa fazer. E eu vou ensinar algumas técnicas desse livro aqui, ó. A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. A semana passada nós fizemos um curso, uma aula com ele, na verdade, de umas 2 horas a aula, que foi muito interessante, ele falando mais sobre empresas, mas também falou um pouco sobre como organizar o tempo aí. E veio bem a calhar, porque eu já estava lendo o livro dele desde a semana retrasada. E tem muita coisa legal, muita coisa interessante que eu já consigo passar aí para vocês. Bom, eu preparei aqui uns slides para mostrar para vocês. Elton, você vai participar? Vou. Então, vai lá. Não, pode ser com você. Tudo bem. E, enfim, vou explicar resumidamente agora, mais ou menos como funciona essa tríade do tempo, do Christian Barbosa. Ele fala assim, que tem 3 vertentes de tarefas, de afazeres, né, para você. Três vertentes para você dividir as suas tarefas do dia, como você organiza o seu tempo, que são a vertente das tarefas importantes, das tarefas urgentes e das tarefas circunstanciais. O que é importante? O importante é tudo aquilo que vai levar você para o próximo nível. Então, todas as coisas que realmente você se vê lá no futuro e aquilo que você está fazendo hoje vai importar para você lá no futuro. Isso é algo importante, certo? Que também não tem prazo, não tem prazo determinado. Você vai fazer e aquilo vai te trazer benefícios. As coisas urgentes são as coisas que não tem mais prazo. São as coisas que você faz e que você precisa fazer naquele momento. E que são importantes e urgentes, né? Na verdade, o importante se tornou urgente porque você não fez o importante no devido momento. Então, ele se torna uma coisa urgente, que você precisa resolver agora, sem prazo. E as coisas circunstanciais são aquelas que não te levam para o próximo nível, que talvez você use para relaxar ou para ajudar alguém. Essas são as coisas circunstanciais, que também pode ter uma parcela do seu tempo, uma parcela do tempo do seu dia, mas que não pode ser algo muito grande, né? Porque se você todos os dias ficar apagando o fogo das outras pessoas ou fazendo coisas que não vão te levar para um futuro melhor, e aí vai ficar bem complicado. Por isso, com essa introdução, eu vou colocar os slides agora para vocês verem. A gente vai fazer um teste para vocês verem exatamente onde você está, quais vertentes você está mais posicionado aí. G, tá entrando a G aí, muito bem. Abre o áudio e abre o vídeo. Vamos esperar a G entrar aí, então, que eu já falo mais resumido para ela. Como vai ficar gravado, você já pode fazer essa dinâmica direto com ela. Ah, beleza. Eu acho que é legal. G, tá ouvindo? Oi, tô. Direitinho aí? Sim. Legal, ótimo. Como já falei aqui na live, nós vamos falar sobre a tríade do tempo. São
como você separa as tarefas do seu dia a dia para que você consiga fazer coisas importantes, urgentes e circunstanciais. Tudo bem? E nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu preciso que vocês fiquem com papel e caneta na mão. Márcia chegou também. Pode abrir o áudio aí. Isso, legal, Márcia. Tudo bem? E vocês? Vai precisar de papel e caneta, porque a gente vai fazer um teste para ver como que vocês estão dividindo as tarefas de vocês em circunstanciais, urgentes e importantes. Tá bom? Márcia, tá com papel e caneta aí? Não, eu vou pegar. Eu vou... Explica de novo. Tá, vou explicar. A gente está falando de produtividade e de organização do tempo. Então, muitas vezes a gente começa a fazer coisas no nosso dia a dia, só que a gente não tem um planejamento para fazer as coisas. Tanto no trabalho quanto em casa, independente de onde você esteja. Vai ter uma organização do seu tempo para tornar o seu tempo mais produtivo. Caso isso não aconteça, você fica muitas vezes à mercê das circunstâncias e acaba pegando muitos problemas dos outros para resolver, ou não chega tão rápido ao seu objetivo. Por isso a gente vai fazer agora esse teste para vocês saberem onde vocês estão, em qual patamar vocês estão. E esse teste é importante que vocês pensem na primeira resposta. A primeira resposta vai ser a melhor resposta para você. Se você for analisar e pensar, talvez você mude a resposta e aí não vai ser adequado, tá bom? Dito isso, vou colocar aqui, vou compartilhar a tela com vocês, tá? Ó, e aí vocês me dão um ok para ver se a tela tá certinha. Se vocês estão conseguindo ver minha tela aí. Acho que é essa parte aqui. Slides. Aí. Apresentar. Tá conseguindo ver a tela que eu tô compartilhando aí? Dá para ver? Ah, legal, ótimo. Então, vamos lá. Produtividade versus organização do tempo. Como ter mais tempo dedicado principalmente à sua saúde? Porque a saúde, na verdade, a gente sempre fala que são o equilíbrio físico, é um estado de bem-estar físico, mental e espiritual. Então, você tem que estar nessas três vertentes muito bem. Dito isso, nós vamos lá para a produtividade. Como está a gestão do seu tempo? Eu quero saber de vocês aí, inclusive de você, Elton, se vocês têm o costume de organizar o tempo de vocês. De fazer, por exemplo, uma to-do list. O que é a to-do list? É uma lista de tarefas que você tem para fazer no seu dia. Você faz isso, Elton? Eu faço através da minha agenda do Google, do celular. Então, eu coloco já no dia anterior tudo que eu tenho que fazer, os horários, já deixo anotado e ela me mostra meia hora antes, ela já me alerta do compromisso que eu tenho. Então, eu coloco tudo lá, eu coloco as tarefas que eu preciso fazer, se são tarefas pessoais, se são profissionais, né, coisas que eu já deixei reservado para fazer. Então, por exemplo, as aulas, eu deixo a leitura do livro, eu deixo live, eu quero assistir um programa, fazer um estudo, né, uma aula que já está programada, então eu deixo tudo já na agenda, quer ver? Legal. Vou mostrar aqui. Ô, Márcia, e você? Você tem esse hábito de colocar as coisas no papel ou numa agenda de tudo que você quer fazer? Não, assim, em casa não, mas no trabalho sim. Sim, no trabalho você já tem aquela organização certinha do que você vai fazer. Eu sou meio desorganizada em casa. Oh, meu Deus. Normal. Você vai ver que essas coisas, quando você começa a fazer, você vai vendo o que dá certo, o que não dá para colocar na sua lista de afazeres aí. E em casa é super importante você fazer isso também. Por exemplo, a gente já faz isso normalmente, intrinsecamente a gente já faz isso no nosso dia a dia. Por exemplo, você não tem um dia para você fazer uma faxina na sua casa, por exemplo, para você arrumar a casa? Sim, tem.
Tem, né? Então, isso daí já é Tem. uma rotina. A rotina já é um hábito que você criou para gerir melhor o seu tempo. Se você talvez não tivesse essa rotina, você esquecer de fazer alguma coisa, então você já sabe que aquele dia é para fazer tal coisa. A mesma coisa na comida, enfim, e tudo. E você, Gê, você tem essa lista de tarefas? Tenho. Se eu não anoto, eu esqueço. Ah, sim, ainda mais aí com as meninas, né? Precisa Com ter, três, que elas tem têm que um monte ter de horário. Horários para tomar café, para acordar, para lanchar, para almoçar, para tudo. Para dormir, para historinha, para tudo. Isso você fala no seu trabalho, mas e nas suas coisas Isso. pessoais? Você faz isso também? É, então, como eu tenho pouco tempo, aí eu tenho que me organizar. Então, eu coloco o que tem mais pressa. Eu vou me organizando, sim. Ah, legal, ótimo. Então, tá vendo? O que tem mais pressa. Então, você sempre fica no campo da urgência, né? Isso é perigoso. Isso, Mas a gente vai isso, melhorar isso hoje, você vai ver. Amanda, você tá faz bom. esse to-do list, essa lista de tarefas do dia ou da semana? Como é que você faz isso? Não, não faço nada disso. Eu tô vivendo um dia de cada vez na quarentena. Antes da quarentena, sim. Mas hoje em dia vai do jeito que der para ir. Justamente isso. Fala para elas. O quê? Você falou da quarentena, o risco, né? Então, eu falei no começo, depois ficou gravado, depois vocês vão ver. Que é assim, nesse momento de quarentena, é muito mais importante fazer essa gestão do tempo. Por quê? Porque quanto mais tempo a gente tem, mais tempo a gente usa para procrastinar, para não fazer, porque a gente fala, a gente tem todo o tempo do mundo, então para que eu vou fazer hoje? É aquele velho ditado, né? Para que eu vou fazer hoje uma coisa que eu posso fazer amanhã? Quando na verdade é o contrário, porque isso acaba, elimina nosso tempo, né? Então é importante. Eu vou dar só os conceitos aqui de novo, que é muito importante aí para vocês entenderem como que é essa divisão desse tempo, né? Então tem as coisas importantes. O que são as coisas importantes? São aquilo que vai dar um resultado efetivo na sua vida. Então, algo que vai te levar mesmo para o próximo nível. Muitas vezes, por exemplo, a gente coloca aqui, tá trabalhando, dá aula, só que, por exemplo, se você tem um projeto maior na sua vida que você quer executar, como que você vai se limitar a fazer apenas aquilo que precisa ser feito? Aquilo que precisa ser feito normalmente é o urgente, é o que você já tem que fazer. Mas e o algo a mais que vai te levar realmente para o próximo nível? Dá um exemplo. Um exemplo, por exemplo, vamos lá. Bom, eu vou falar do nosso caso aqui, né? Nosso caso, a gente tem que dar aula todos os dias. Isso a gente já faz assim muito bem. Lógico, a gente estuda bastante para cada vez dar uma aula melhor, mas se a gente quiser ter mais visibilidade na internet, por exemplo, o que eu preciso fazer? Preciso postar todos os dias. Eu não sou obrigada a postar todos os dias, mas eu sei que isso vai me levar para o próximo nível. Se eu postar todos os dias, se eu criar um conteúdo bom para as pessoas realmente crescerem com o meu conteúdo, aquilo vai me dar mais visibilidade e eu vou conseguir atingir mais pessoas com o meu trabalho. E isso é uma coisa que eu não precisava fazer, porque eu já estou dando minhas aulas, já tenho os meus clientes. Entende? Então, isso é uma coisa que eu tenho uma disciplina para fazer para me levar para o próximo nível. Vocês já pensaram sobre isso? O que vai levar vocês para o próximo nível? Algo que vai realmente acrescentar na vida de vocês? No meu caso, é estudar o conteúdo que é importante, no sentido de agregar mais conhecimento e esse conhecimento fazer com que eu possa aprender ensinando as outras pessoas, como você acabou de falar da internet. Então, assim, quanto mais eu aprender e mais esse aprendizado for passado para as pessoas e ajudar as outras pessoas, que é o que você está fazendo agora, falando de produtividade e de gestão do tempo,
mais crescimento eu vou ter, porque eu vou ajudar mais pessoas. E o nosso objetivo é ajudar mais pessoas. Sim. Então, como você acabou de falar, é estudar, é anotar, é criar essas possibilidades de poder ensinar as pessoas. Né? A gente faz muito isso aqui em casa, até mesmo com algumas pessoas a gente pega, fala, conversa, tenta transmitir, porque quando a gente ensina o que a gente aprende, a gente fixa mais esse conteúdo, a gente aprende mais e ele, né, não fica parado. Ele passa para frente, a gente cresce com isso, a gente evolui. Sim. Isso é no meu caso, eu queria ouvir do pessoal aí também. Alguém quer falar? Por exemplo, vamos supor, eu estou num emprego, eu quero dar um upgrade na minha carreira, quero, sei lá, passar para fazer uma renda extra. O que eu tenho que fazer para fazer uma renda extra? Preciso me dedicar para fazer brigadeiro. Vamos colocar aqui, e é um bom negócio, que eu conheço bastante gente que faz isso. Então, a pessoa, ela pega um tempo, né? Por exemplo, a gente aqui, a gente pega uma parte do nosso dia, né, que a gente já fez chocolate, a gente já fez tudo isso. O que a gente fez? Ficou 6 horas lá fazendo, se dedicando. Então, é isso que você acabou de falar, é ter um tempo para se dedicar para o seu futuro, né? Eu sei que a Amanda aí faz faculdade, né? Ela está sempre envolvida nos estudos e isso é uma coisa que vai levá-la mesmo para o próximo nível. E às vezes, eu até coloquei aqui gestão do tempo também na mulher, por quê? Porque muitos anos da minha vida, a minha prioridade, quer dizer, até hoje, né? Mas hoje eu também cuido desse âmbito profissional bastante, assim, mas muitas vezes a minha prioridade era cuidar dos meus filhos. Meu maior sonho era tirar o meu filho da fralda, por exemplo. Isso era uma prioridade para mim. E então, as coisas importantes para você não quer dizer que só vai ser no âmbito profissional, pode ser no âmbito emocional, pode ser o que você achar que é prioridade para você, você vai lá e faz uma listinha e é algo bem legal. Aqui ele fala para colocar as tarefas assim, ó, 70% importante, 20% urgente e 10% circunstancial. E agora a gente vai fazer um teste, eu quero que vocês peguem o papel e caneta aí, para a gente fazer um teste, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, eu acho que, se eu não me engano, são 20 perguntas. De 15 a 20 perguntas, uma coisa assim. E aí vocês vão me responder a primeira... Aqui, ó. Vocês vão responder a primeira palavra, a primeira nota que vier na frente de vocês, tá? Não pode pensar muito para responder, porque se você pensar, você já vai entrar no outro campo de achar que você pode manipular aquilo. Então, eu quero que vocês coloquem aí a primeira resposta. Então, é sempre assim, ó. O número 1 da pergunta é nunca. O número 2 é raramente. O número 3, às vezes. Número 4 é quase sempre. E o número 5 é sempre, tá? E aí vocês vão responder 1, 2, 3, 4, 5 para cada pergunta. E aí vai colocando o 1 e o número, tá bom? Porque aí depois a gente vai fazer uma somatória aí diferente. Tá todo mundo comigo? Posso começar? Dá um joinha aí, para falar que sim. Cri, cri, cri. Muito bem, então vamos começar. Oi? Gente, vocês estão aí? Oi? Oi, Tamara, deu uma falhada. Falhou. Agora tá aparecendo só a tela, né? Parou Não tá compartilhando a tela. Tinha travado. Tá, eu vou colocar de novo a tela aqui, então, pra gente começar. Ó, vamos lá, então, comigo, hein? Eu vou
perguntar aí e vocês vão respondendo. Só um pouquinho que o Elton foi ali. Ó, primeira, coloca aí, número 1. Coloca o número 1 da pergunta, né? Costumo ir a eventos, festas ou cursos, mesmo sem ter muita vontade, para agradar meu chefe, meus amigos ou familiares? 1, nunca. 2, raramente. 3, às vezes. 4, quase sempre. 5, sempre. Próxima. Número 2. Não consigo realizar tudo que me propus a fazer no dia e preciso fazer hora extra ou levar trabalho para casa. Pergunta 3. Quando recebo um novo e-mail, costumo dar uma olhada para checar o conteúdo. Pergunta 4. Costumo visitar com regularidade pessoas relevantes em minha vida, como amigos, parentes e filhos. Pergunta 5. É comum aparecer problemas inesperados no meu dia a dia. Pergunta 6. Assumo compromissos com outras pessoas ou aceito novas posições na empresa, mesmo que eu não goste muito da nova atividade, se for para aumentar meus rendimentos ou obter uma promoção. 7. Tenho um tempo definido para dedicar a mim mesmo e nele posso fazer o que eu quiser. Agora é 8, né? Pergunta 8. Costumo deixar para fazer relatórios, imposto de renda, compras de Natal, estudar para provas ou outras tarefas perto do prazo de entrega. Pergunta 9. Nos dias de descanso, costumo passar boa parte do dia assistindo a televisão, jogando ou acessando a internet. Pergunta 10. Faço um planejamento por escrito de tudo o que preciso fazer durante a minha semana. Pergunta 11. Posso afirmar que estou conseguindo realizar tudo o que gostaria em minha vida e que o tempo está passando na realidade correta. Agora é 12, né? 12. Costumo participar de reuniões sem saber direito o conteúdo, o porquê devo participar ou a que resultado aquele encontro pode levar. 13. Consigo melhores resultados e me sinto mais produtivo quando estou sob pressão ou com prazo curto. 14. Agora é 13? Não, 14. 14. Quando quero alguma coisa, defino esse objetivo por escrito. Estabeleço prazos em minha agenda, monitoro os resultados obtidos e os comparo com os esperados. Vamos lá, só tem mais 3. Pergunta 15. Leio muitos e-mails desnecessários, com piadas, correntes, propagandas, apresentações, produtos e etc. 16. Estive atrasado com minhas tarefas ou reuniões nas últimas semanas. 17. Faço esporte com regularidade, me alimento de forma adequada e tenho o lazer que gostaria. E pergunta 18, é a última. É comum reduzir meu horário de almoço ou até mesmo comer enquanto trabalho para concluir um projeto ou tarefa. Muito bem. Anotaram todas?
Agora vamos lá. Eu quero que vocês... Ô, Tamara, Oi. eu não consegui, porque meu celular travou, a primeira e a segunda. A primeira e a segunda eu vou repetir, então. Peraí. Ó, costumo ir a eventos, festas ou cursos, mesmo sem ter muita vontade, para agradar meu chefe, meus amigos ou família. Essa é a primeira. Agora a segunda. Não consigo realizar tudo que me propus fazer no dia e preciso fazer hora extra e levar trabalho para casa. Beleza? Ok. Tá, vamos lá. Conjunto A. Vocês vão anotar aí a resposta da pergunta 1, da pergunta 3, da pergunta 6, da pergunta 9, da pergunta 12 e da pergunta 15. Faz a soma agora. Eu não consegui pegar ainda na internet. Não entendi, Márcia. Eu não consegui entender porque eu saí da sala e entrei de novo, tá? Minha internet está oscilando. Ah, entendi. Depois eu passo para você, então, para você fazer. Você conseguiu anotar todas as perguntas? Todas as respostas? Ah, tá ruim a internet dela. Ó, vamos lá. Agora o conjunto B. Mas vai ser bom porque ela vai ver a gente fazendo aqui. Isso, E depois aí, você quando vai... ela for fazer, ela vai ter mais facilidade. Então fica com a gente aí, Marcinha. Ó, vamos lá. Agora vamos para a pergunta conjunto B. Vocês vão somar a nota da pergunta 4, da 7, da 10, 11, 14 e 17. Beleza? E agora, conjunto C. Pergunta 2, 5, 8, 13, 16 e 18. Já somaram? Agora tem que somar tudo. Soma cada uma aí. Deixa eu ver quanto tempo. Vai somando aí, Elton. Agora, vocês vão somar geral. Soma tudo. A mais B mais C. Beleza. Agora, olha só. Vocês vão colocar lá. Peraí, deixa eu ver se aqui tá certinho. Acho que aqui tá faltando um... É aqui, ó. Vocês vão colocar B dividido pelo total geral. O que é o B aqui do meio? Desculpa. O A é o primeiro conjunto, o B é o segundo conjunto e o C é o terceiro conjunto, tá bom? Então, 24 aqui, no caso.
Dividido. Aí vocês vão colocar o total do B dividido pelo geral. Qual que é o geral? 3, não é? Ah, 57. 57. Não, o meu. Vezes 100. Vai dar tipo uma porcentagem aí. B dividido pelo geral vezes 100. Conseguiu, Amanda? Tá conseguindo? Tá. Agora, vai colocar aí, mesma coisa para o C. Vai fazer o C primeiro agora. C dividido pelo geral vezes 100. E agora, o A dividido pelo geral vezes 100. Certo? Agora, aqui vocês têm o B é a esfera da importância. O B é a esfera da importância. O C é a esfera da urgência. E o A é a esfera da circunstância. Elton, quer falar pra gente quanto deu? O A, circunstância, deu 26,30. Ah, tá. O B, importante, deu 31,50. Tá. E o C, urgente, deu 42,10. 42,10. Tudo urgente. Muito bem. E você, Amanda? Nossa, eu tô me sentindo muito equilibrada, porque o A deu 30%, o B 36% e o C 32%. Peraí. O A é o da circunstância. Deu quanto? Então, você deu 30%. 30%. 30. E o da urgência, o C deu quanto? O C deu 32%. Que é o da urgência. Isso. E o da importância, que é o B? 38. 38? Acho que sim. Não, legal. É isso mesmo. Depois eu vou deixar disponibilizado esse daqui para vocês. E eu fiz aqui, na verdade aqui, ó, ele tá colocando, ele diferenciou as esferas aqui, mas aqui no livro ele tá certinho. Ele tá do lado certo. Mas o que acontece? Como eu falei aqui, ó, no começo, aqui no livro ele prioriza sempre o quê? 70% de coisas importantes, 20% de coisas urgentes e 10% de coisas circunstanciais, que são aquelas coisas que aparecem ali no caminho, que talvez você faça, talvez você não faça. O urgente é algo que ficou, que você deixou, né? São coisas que eram importantes e que você deixou para depois e viraram urgentes. E o importante é aquilo que a gente já falou. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando a gente divide nosso tempo e coloca mais tempo para coisas importantes, a gente consegue ver uma evolução maior no nosso dia, né? Não fica à mercê, por exemplo,
tudo bem, às vezes, né, o marido fala, tem que fazer tal coisa, ou alguém liga, a tia liga e fala, eu preciso disso. Se você tiver com as suas tarefas em ordem, talvez você consiga. Talvez aquilo não seja tanta prioridade. Se você talvez não tiver nada para fazer, falar, tá bom, isso eu posso fazer, isso eu posso fazer, você acaba fazendo tudo. É o Jaque, né? O famoso Jaque. Já que você tá aí... A Amanda que agora tá mais em casa, né, Amanda? Você deve saber que isso acontece mesmo, né? Já que você tá aí, Amandinha, será que você não pode ir ali comigo, fazer tal coisa? É sempre assim. Então, é muito importante, assim, que a gente priorize mesmo as nossas decisões, né? Então, agora, depois dessa live, eu convido vocês a fazer uma análise das tarefas que vocês precisam fazer. E aí eu coloquei aqui, ó, nessa última parte, 5 coisas para vocês fazerem com as tarefas de vocês. Que é, primeiro, descarregar. O que é descarregar? É você, por exemplo, quando você deita à noite, você não lembra de várias coisas que você precisava talvez fazer no seu dia e não fez? Ou quando você está lendo... Muitas vezes acontece isso quando eu estou lendo um livro. Eu estou lendo um livro, aí eu tenho aquela coisa... E eu não consigo mais ler o livro se eu não anotar aquela coisa que eu tive o insight de fazer naquele livro, sabe? Assim, eu preciso direcionar a minha ideia. E quando a gente faz esse descarrego, que a gente chama, né? Que é colocar todas as suas coisas no papel. Então, eu convido vocês a fazer uma lista, divide a folha no meio e coloca todos os seus afazeres pessoais que você precisa fazer na sua vida. Tudo que você precisa fazer na sua vida de pessoal ali que você talvez vai empurrando com a barriga. Coloca tudo ali. E aí, depois de você colocar, vou falar. E depois do lado profissional, o que você precisa fazer, ou nos seus estudos, ou do seu lado profissional, o que você precisa fazer ali que talvez você fique enrolando para fazer. Depois que você faz essa lista e divide, né, o lado profissional do lado pessoal, aí você vai fazer o quê? Planejar. E isso é algo que muita gente foge, né, de fazer, é planejar. Falar, não, eu vou deixar isso para depois porque isso é importante, mas não tem prazo. Então, é legal que você coloque ali nessas tarefas. A gente divide aqui, ó, vou até mostrar para vocês a minha divisão de tarefas aqui, até compartilhado com o Elton a nossa lista. E, ó, eu coloco aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Agora chegando mais pertinho, acho que dá para ver aí, ó. Em verde estão as tarefas que a gente tem que fazer junto, que são as tarefas importantíssimas. As em azul são as tarefas que a gente faz com as crianças. E as que estão lilás e vermelho são as nossas tarefas únicas, que são as nossas aulas, o que a gente precisa fazer que só a gente pode fazer. Então, a gente divide assim. E eu comecei a fazer isso há pouco tempo. A gente já fazia isso tipo de maneira mais simples. E agora eu comecei a planejar direitinho exatamente o que a gente precisa fazer e o que, por exemplo, eu coloquei aqui nas minhas prioridades que eu tenho que passar 3 tempos com os meus filhos. Então, um tempo de manhã, só com eles, prestando atenção neles, um tempo à tarde também, talvez uma lição de casa, com alguma coisa, e à noite a mesma coisa. Por quê? Porque se a gente não priorizar, vai ficando assim, ó, uma bagunça e vai dando também aquela ansiedade de que você precisa fazer e não consegue, certo? Tendo isso bem certinho, quais são as suas prioridades, o que você precisa fazer agora, o que você pode deixar daqui a uma semana, e você planejou já o seu dia e talvez até a sua semana, tem uma coisa que a gente põe que é o Big Win. O que é o Big Win? É algo que é a tarefa mais importante do seu dia, o que você precisa fazer de mais importante. Então, talvez, eu preciso, sei lá, fazer um detalhe, estudar para aquela prova, ou eu preciso fazer... sei lá, separar os documentos para o imposto de renda, que é algo que a gente deixa talvez para depois. Isso é o meu Big Win de hoje, eu preciso fazer isso hoje. Ou dividir, igual a gente está fazendo agora uma página de vendas. Então, todos os dias a gente faz um pedacinho dessa página de vendas. E que aí o Big Win da semana é tudo completo, né? Aquilo que a gente se priorizou a fazer completo.
E aí tem as antecipações, porque quando você planeja o seu dia, isso é muito gostoso até, né, de fazer. Você vai vendo ali que talvez sobrou um tempo para você fazer alguma coisa. Então, você não vai matar aquele tempo com coisas circunstanciais. Talvez você pode antecipar suas tarefas para que aquilo fique mais organizado, mais certinho, que você depois tenha mais tempo livre para fazer o que você quer. Aí, como a gente já falou, é priorizar, né, as tarefas importantes e não colocar, não encher, eu coloquei aí por último, ó, não encha as suas horas de afazeres, priorize os mais importantes. Então, você não precisa colocar o dia todo o que você vai fazer. Ah, eu vou no banheiro tal hora. É até legal quando você precisa beber água e não consegue, né? Você colocar ali na sua lista que você precisa beber água de tal em tal hora. Mas colocar só as coisas prioritárias, as coisas realmente importantes que você precisa fazer. E por último, equilibrar tudo. Equilibrar o seu tempo de bem-estar, o seu tempo de trabalho, o seu tempo, talvez, de cuidar da sua saúde, né? O tempo com os filhos ou o tempo com os amigos que você precisa estar. E aí, equilibrar tudo isso. A gente, na verdade, todos os dias acaba querendo buscar esse equilíbrio, né? E é algo que é só com o tempo. Você vai ver que você vai fazer uma lista hoje, talvez essa lista não dê tanto certo, mas se você colocar prioridade para fazer essa lista todos os dias, talvez você já vai achar um meio termo ali e vai conseguir executar todas as tarefas. Gente, é isso. Deixa eu só mostrar como que funciona a minha lista. Eu mostrei Você para elas essa lista. Bom, querem falar alguma coisa? Vou falar, você usa esse aplicativo, é um aplicativo que você usa, Tamara? Aqui, ó. Não, é o próprio Google. do Google, do celular, sabe? Da agenda do celular mesmo, que marca o tempo. Sei, Né? da própria agenda, né? Da legal. agenda. E aí tem Aqui, como ó. você mudar as cores. Aí, é esse aí. Tem como você mudar as cores. E a gente compartilha, né, a nossa lista. Então, ele coloca as tarefas dele, eu coloco as minhas. E a gente já vê o mês inteiro, a semana, o dia. E é até legal porque, por exemplo, como a gente tem muitas aulas, assim, e às vezes os alunos mudam, a gente até já meio que consegue organizar isso, né? Sim, muito bom. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Ah, não. Ó, o livro, se vocês quiserem ler, é esse aqui. A Tríade do Tempo, Christian Barbosa. Ok. Ó, eu não terminei ainda. Eu tô na página 100. Mas já deu, você viu como já deu coisa para falar, né? Em 100 páginas. Muito bom, muito bom. Eu não consegui pegar aí a primeira parte mas eu vou olhar aqui as que eu não anotei, aí eu somo para ver o que deu aqui. Tá, eu vou passar esse PDF para vocês, tá bom? Dessa tríade do tempo aí. Ok. Aí vocês dão uma analisada melhor. Aí você consegue, tenta fazer, Márcia, depois você me manda. Eu vou fazer. Só Deixa faltou eu tirar o aqui ar. agora o share. Stop share. Aprendi a usar, hein? Peraí. É muito bom. Prontinho. Galera, espero que vocês tenham gostado. Elton, quer fazer alguma consideração aí? Não, tá ótimo. Tem Valeu. um minutinho só de live agora. E é isso. Qualquer dúvida pode me chamar aí que eu posso ajudar vocês. Tá bom. Obrigada aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. E- Tchau, gente. Tchau. Boa tarde.